Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, corpo administrativo dessa casa, colegas vereadores, público aqui presente e ao meu colega admirador Rubens Sérgio de Araújo, que eu dedico o abraço primeiro pela admiração, pelos bons votos, pelo abraço carinhoso e elogioso do começo da minha fala aqui nessa tribuna. Não posso dizer a vocês que estão em casa, mas fiquei feliz com o elogio dele. Começo nesse momento de descontração, mas também de muito trabalho, as andanças pela nossa cidade, como eu gosto sempre de trazer aqui nos inícios da quinta-feira, com muito orgulho, as tratativas que a gente tem com o nosso povo, já que a nossa atuação é de representação, e poder andar pelas ruas da nossa cidade, pelas praças, pelas comunidades, ouvindo os reclames e podendo trazer a essa tribuna, é algo que muito me alegra, tendo em vista a confiança recebida. E nesse primeiro momento eu trago requerimentos sobre a ilha de Santa Terezinha, um bairro extremamente conectado com o centro urbano, e sempre que eu falo da ilha eu falo isso: o metro quadrado do lado de cá do rio custa milhões, e o metro quadrado do lado de lá do rio, muita gente dado não quer. Muitas vezes por preconceito, muitas vezes pela desvalorização que sofre um bairro quando recebe um desprezo, principalmente um desprezo sequenciado por tantas gestões ao longo de anos e anos, fazendo que a população se sinta esquecida, se sinta desassistida. E lá o nosso requerimento pela instalação da tão requerida, tão aguardada praça da comunidade da ilha, com a academia ao ar livre. A gente sabe que a pavimentação lá tem avançado e temos também aqui um requerimento, agradecemos a Edivânia, nossa amiga lá do bairro, para a pavimentação da rua João Gomes de Almorim, uma promessa da gestão passada. A rua foi aberta e está lá ainda com a pavimentação por fazer. Então fica aqui os nossos requerimentos para a comunidade da ilha. Ao colega, amigo, querido Alisson Ferreira, também a gente pede a recuperação da estrada da ilha que leva lá para o Parque Ferreira de Andrade, aquela importante conexão entre a ilha de Santa Terezinha e o bairro Antônio Holanda, o córrego do Carrapicho. Nosso amigo Elson Ferreira também é um batalhador da comunidade, uma pessoa que anseia muito pela construção daquela passagem molhada, um elo de ligação que, sem dúvida, pode ser o principal de ligação entre esse bairro e o resto do mundo, especialmente nos momentos da quadra invernosa em que o Rio Jaguaribe interrompe aqui a nossa ligação por trás do mercado. Fica aqui o nosso requerimento para aquela querida comunidade, para esse querido bairro. Já aqui na parte urbana, no centrão, a gente tem recebido algumas reclamações, algumas sugestões sobre o trânsito de Limoeiro. A gente conseguiu avançar com a questão dos estacionamentos no centro. Tem sido uma alegria ver o aquecimento do nosso comércio, principalmente aos finais de semana, um tumulto até muito grande no trânsito. A gente tem dificuldade de transitar, tem dificuldade de estacionar. A gente percebe que o comércio está muito aquecido, e para que continue nesse crescimento é importante que os consumidores tenham o conforto mínimo necessário, e isso passa pelo estacionamento. Na Dom Aureliano, ao lado da Macavia, a gente tem espaço para projeção desse estacionamento. A gente viu que o Mercado Central, daqui a pouco vou falar sobre ele, também contempla novas vagas. Na calçada da Cefaz é outro largo que consegue acomodar várias vagas de estacionamento, até o semáforo lá da Frigotil, 2 quarteirões adiante. Então, é importante tratar dessa questão estruturante, dessa questão de pavimentação. O Josamar tem demonstrado, o superintendente da Sutran, uma mente muito aberta, uma conexão muito grande com o desenvolvimento, principalmente no trânsito de Limoeiro do Norte. E fica aqui a nossa cobrança para que a gente possa canalizar esforços para que isso realmente aconteça. Não é uma obra complexa, não é uma obra cara, mas de importante resultado para o nosso município. E quanto antes a gente discutir e puxar esse tema, logicamente, mais cedo a gente tem o resultado, e é importante que a gente não passe mais uma legislatura repetindo os requerimentos sem que esses acontecimentos venham beneficiar a cidade. Também sobre o trânsito, também um requerimento direcionado ao Josamar, indicado por moradores e usuários da Dom Aureliano. Quem é de Limoeiro e não usa a Dom Aureliano, quem é de Limoeiro não percebe as dificuldades,
os riscos de se transitar na Dom Aureliano Matos. A Dom Aureliano Matos, especialmente no cruzamento com a José Nunes, entre o Colégio Diocesano e o Padre Joaquim, tem ostentado um risco constante e tem revelado inúmeros acidentes. Fica aqui o nosso requerimento para a instalação de um semáforo. É um corredor importante, fica praticamente no meio dessa importante via da nossa cidade, entre dois colégios importantíssimos, o Colégio Diocesano, o Padre Joaquim de Menezes, Escola Normal, vários centros universitários e, logicamente, o centro todo comercial, toda a cidade de Limoeiro, no horário de pico, né, transita por lá. Sem dúvida, um ponto que merece atenção na regulamentação do direito de passagem com o semáforo, também trazendo mais segurança aos pedestres e ciclistas. Fica aqui o nosso requerimento. A nossa amiga Risete Maia nos trouxe uma sugestão que a gente também achou pertinente para a fluidez do trânsito. A Cônego Bessa, naquele trecho entre a Catedral, né, começando ali onde... Na Cônego Bessa número 1, na antiga casa onde funcionava a Academia Limoeirense de Letras, até o Largo do Pichita. Né, apenas um quarteirão de calçamento, e que se diga um péssimo calçamento, um calçamento esburacado, e que tem trazido um certo transtorno na fluidez do trânsito, inclusive dificuldades para pedestres, para idosos, naquela travessia que é muito larga. Então fica aqui o requerimento para que essa via, nesse pequeno trecho, né, no próximo plano de aplicação de asfaltos aqui na nossa rua, possa ser contemplado lá a Cônego Bessa, da Casa 1 até o Largo do Pichita. Pois não, colega Ciro? Colega George, esse é um tema que eu também acho assim, essencial, porque fui muito cobrado, talvez também por ter muitas pessoas, familiares, colegas que atuam no comércio ali do centro, e historicamente eles estão tendo muita dificuldade com isso. Eu acho que há, inclusive, a perda econômica, porque a pessoa muitas vezes tem um poder aquisitivo, mas acha difícil, perder um tempo danado para estacionar, para chegar, e ela desiste de comprar no centro, deixa para ir comprar em Fortaleza, num shopping. Para você ver a que ponto chega. Então é dinheiro nosso, de pessoas que trabalham e geram riqueza aqui, que vai ser gasto, muitas vezes, porque o nosso comércio ele é muito bom, ele atende, ele tem um nível excelente. Ele tem aqui da roupa mais cara a roupa mais barata. Então o que a gente precisa é dar fluidez. E aí eu tive, George, em Fortaleza, conversando com um colega que participou do projeto de implantação das ciclofaixas na gestão do Roberto Cláudio. E aí ele disse que quando a equipe apresentou o projeto das ciclofaixas do Roberto Cláudio, lá na primeira gestão do Roberto, muita gente disse, que história é essa? Vai voltar para a bicicleta? Não faz sentido. Foi o contrário. As pessoas pararam, começaram a deixar o carro em casa, a moto, porque tinha um local seguro para você ir. Eles iam cedinho para o trabalho, ou para uma academia próxima ao trabalho, faziam o exercício, lá tomava banho, trocava de roupa e ia para o trabalho. E no final do dia retornava na sua bicicleta seguro, tranquilo. Então o Limoeiro tem que estimular essas ações, reorganizar, requalificar e pensar sim nesse processo de ciclofaixa que eu já vi inclusive o senhor debater. Eu também já ouvi o senhor debatendo e fortalecendo essa nossa fala. Vamos Jorge, depois me conceda uma parte. Pois não, Arimateia. Jorge, você entrou num assunto que eu sempre defendo, que é a ciclovia, a ciclofaixa, né? Então, Limoeiro hoje é uma cidade, nós todos sabemos, hoje e antepassado, a terra da bicicleta, até que foi aprovado pela deputada Juliana, que foi um dos projetos que eu vi ela contemplar, que eu tenho certeza que o limourense adorou, mas precisava que lutasse para adquirir mais recursos para dar esse apoio, tanto o ciclista como o motociclista também. Outra coisa, Limoeiro, praticamente o comércio se estende para onde não tinha, como a Dom Aureliano Matos ali, está praticamente chegando até lá. O que é que está acontecendo? Nós não temos estacionamento. O próprio dono do comércio, ele estaciona seu carro em frente ao seu comércio. Então, poderia ter uma instrução, chamar esses comerciantes para colocar, ou então ceder um espaço para que eles coloquem em outro setor e vá até o seu próprio comércio a pé.
Então seria de muito, assim, ele tem que mostrar que se ele toma espaço, ele também perde de vender. Quantas pessoas não deixou de estacionar porque o próprio proprietário estacionou na frente do seu comércio, né? Obrigado aí pela parte. Eu que agradeço, colega Arimatea, é verdade. Limoeiro, é bom que a gente não deixe isso cair no esquecimento por uma questão condicional ou cultural, que a geografia de Limoeiro facilita muito o trânsito de bicicleta. Uma cidade ainda pequena, a gente pode andar de uma ponta a outra de bicicleta sem maiores transtornos, né? Diante de um sol, né, tão escaldante. Mas a verdade é que, como o Ciro falou, essa questão da concorrência comercial, inclusive, Ciro, a virtual. Hoje os grandes comércios virtuais entregam na porta da sua casa sem que você precise sair. E isso enfraquece o comércio local. Então, se você consegue receber em casa, né, sem mover uma palha, sem gastar o combustível, e, contrário a isso, você tem que concorrer a uma vaga lá no centro, é natural que o consumidor prefira comprar de casa. Então, são mecanismos que a gente tem para também dar seguridade, dar sustentação ao nosso comércio, e isso passa, logicamente, pelas ruas bem pavimentadas, pelo trânsito seguro e pelo estacionamento que é tão deficiente, né, no nosso centro. Ainda sobre os requerimentos e sugestões, subo a serra para falar com o nosso amigo Lauro Marciano, lá da comunidade da Sucupira, nos trouxe um requerimento para a limpeza da areninha, para a limpeza da quadra de vôlei lá no entorno, um equipamento tão importante para aquela comunidade, também desassistida, e que desde a sua construção não passou por nenhuma reforma, um equipamento que está subutilizado, a areninha de vôlei tomada por matos. Fica aqui a nossa reivindicação à Secretaria de Obras, ao secretário Wilson Loures, para que possa designar uma equipe para subir lá a serra, fazer a devida manutenção na areninha, devolvendo aquele equipamento público a sua real função social. E também, lá na Serra, a nossa amiga Cícera Macena nos trouxe uma reclamação preocupante. A gente tem falado muito aqui, colega Márcio, sobre a questão dos ônibus e o transporte escolar. E fica um requerimento para que, nesses contratos com as empresas de de fornecimento do serviço do transporte escolar, possa estar a exigência de o transporte escolar climatizado. Se a gente não conseguir toda a frota, pelo menos que na zona rural possa atender. E especialmente fica o meu requerimento na Chapada do Apodi. A gente sabe que temos na Chapada um solo diferente, um solo, né, muito pueril, e tem causado doença em muitas crianças que têm se afastado da escola, dificuldades respiratórias. A gente sabe, inclusive, de adultos que trabalham na Chapada do Apodi, nas mineradoras, ou até mesmo no agronegócio, e que têm desenvolvido doenças pulmonares. As nossas crianças também têm passado por isso. Fica aqui o nosso requerimento para que a gente minimize os riscos de doença e também, né, por consequência, minimize a evasão escolar. Fica aqui o nosso requerimento acerca do transporte. E é justo que a gente que tanto cobra, que tanto traz a essa tribuna as reclamações, as reivindicações do povo, que a gente também registre o que vem acontecendo de conquista. A gente tem subido, como eu tenho dito, ao longo de alguns anos, sobre a praça, assim chamam, do bairro Jovem 3. Eu ainda chamo de lixeira, enquanto não for consertada, né, a lixeira do bairro Jovem 3 vai ser reformada. A gente fica feliz, nós que tanto cobramos aqui, nós que tanto identificamos o desprezo com aquela travessa. Tivemos a notícia recente que a prefeita Dilmara Amaral, através do secretário, hoje secretário, né, deputado Zezinho Albuquerque, está recebendo R$2 milhões para Limoeiro do Norte para contemplar reformas de praças, e uma delas será a do bairro Jovem 3. A gente fica feliz que a gestão municipal da prefeita Dilmara tenha observado a importância daquele equipamento, também se dedicando a revitalizar aquele tão importante e central equipamento. Outro registro, né, sobre as nossas falas é o requerimento que fizemos para a recuperação da estrada que liga o Arraial à Pedra Branca. Hoje tivemos a informação aqui de que essa estrada não está a contento, digamos assim, e eu fiquei surpreso, porque há 3 semanas eu recebi o contato do Laércio, para quem eu quero mandar aqui a minha saudação e os meus parabéns pelo trabalho
e a dedicação que tem feito junto à Secretaria de Obras, junto ao secretário Wilson Loures, requerimento nosso devidamente atendido, visitei. Hoje, durante a sessão, recebi um áudio de um morador da região que transita sempre e que estava ouvindo a sessão da rádio e disse, não, eu passei ontem por essa estrada e apesar das últimas chuvas, não abriu nenhuma barroca, a estrada está um tapete. Foi a fala do morador lá da região. Fica aqui o nosso agradecimento e a informação de que a estrada, sim, foi devidamente recuperada, está contente. E meu agradecimento pelo atendimento do requerimento ao secretário de Obras e também ao secretário de Obras Wilson e ao seu colaborador Laércio Martins. Prosseguindo com as conquistas, né, com que a gente tem colaborado de melhoria no nosso município, eu falo sobre a resposta de um requerimento que eu encaminhei ao secretário de Assistência Social, Dilmar Amaral, sobre a quadra do Centro Social. Falei agora recente, numa fala repetida, sobre aquele rico equipamento, a quadra do Centro Social, que tantas políticas públicas abrigou. Ao longo da legislatura passada, remeti diversos requerimentos, falei com o prefeito José Maria, falei com a prefeita Dilmara, reforcei, né, tive a oportunidade de, no começo do ano, em uma oportunidade no almoço, conversar com ela e também com o secretário Dilmar e renovei o requerimento agora no mês de abril. Recebemos a resposta de que a quadra é uma prioridade, será em breve reformada, foi feito um orçamento, estão com foco na revitalização daquele equipamento e fica aqui, né, o reforço da nossa fala no sentido de que a Secretaria de Assistência Social possa funcionar não só de dia, mas também durante a noite. É isso que eu tenho defendido ao longo desses anos, com os serviços da política do Sistema Único de Assistência Social durante o dia e com políticas sociais, com a Feira do Artesanato, com o Forró da Melhoridade, com o Zumba, com escolinhas, enfim, com as tantas atividades culturais, artesanais, com as tantas ações identitárias do nosso município, lá naquele tão importante central equipamento da Secretaria de Assistência Social. Ultrapassado aqui os momentos e as falas sobre reivindicações municipais, eu trago um tema nacional, que é a PEC 12/2022, eu acredito que os colegas tenham observado. Ontem foi destaque nacional, eu até tratei sobre isso, o colega Heraldo Júnior, nas redes sociais, perguntando o que é que a população acredita do Congresso Nacional. Eu tenho defendido muito, tenho falado sobre isso aqui, na questão democrática, da necessidade de fazer girar os parlamentos, de fazer girar o executivo, da gente ter mais vozes. A gente discutiu aqui nesse parlamento a inserção das mulheres nos conselhos municipais setoriais, trazendo a mulher para a discussão. A gente discutiu nessa casa a possibilidade de estabelecer vagas na mesa diretora, tudo voltado a trazer novos sentimentos, novas falas, novas observações para a discussão democrática no nosso país. E foi apresentado uma PEC, um projeto de emenda constitucional em 2022, só foi apreciada agora. Você vê o desinteresse e a lentidão. O projeto devidamente constitucional, legal, foi apreciado agora e ele trata sobre o quê? Sobre o encerramento da da reeleição para chefes do Executivo e o estabelecimento de um calendário único para as eleições, ou seja, prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, todos eleitos no mesmo ano. Fica aqui meu reconhecimento e a valoração a uma PEC no sentido de estabelecer um processo mais democrático, dando mais oportunidades aos outros. De que forma? Fazendo a roda, né, girar mais rápido e evitando a perpetuação do poder daqueles que personificam, né, a vaga, personificam a cadeira, achando que uma cadeira nesse parlamento deva ser eterna. Tem gente que tem 30 mandatos, né, para não numerar aqui, porque vão querer identificar, e eu não estou falando do parlamento de Limoeiro, eu estou falando do parlamento nacional. Assim como em Limoeiro a gente tem em todas as cidades do nosso país pessoas que se apropriam, né, do poder como se deles fosse. Então fica aqui o nosso registro sobre esse tema nacional e não vou conseguir concluir agora, mas vou falar na próxima oportunidade, sem dúvida, acho que é um tema relevante, a questão do benefício da gratuidade da energia
para as pessoas de baixa renda do cadastro único.